Olá, turma 701, professora Daniele, com a nossa aula de inglês dessa semana. Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo legal. Essa é uma aula de correção de exercícios e também uma matéria, um complemento, né, da matéria do passado simples, que a gente está estudando o passado simples, certo? Na aula passada, nós vimos o passado simples dos verbos regulares, né, os verbos irregulares, e nós aprendemos também o passado simples na sua forma afirmativa, certo? Hoje nós vamos corrigir os exercícios referentes à última aula, e a gente tinha aqui como exercício na página 170, completar, né, aqui as lacunas, passando essas frases que estão no presente para o passado simples. Então, para fazer isso, você tinha que fazer o quê? Para fazer isso, você tinha que ver a planilha dos verbos regulares e irregulares, né? Que eu sempre falo para vocês que vocês podem acessar elas na internet, colocando verbos, lista dos verbos regulares, lista dos verbos irregulares. Lá vocês vão achar as conjugações da maioria dos verbos, né? No presente, no passado. Presente é a primeira coluna, passado é a segunda coluna, essa que a gente vai trabalhar, está trabalhando. E a terceira a gente vai aprender mais lá pro nono ano, que são os verbos no particípio passado, ok? Então, a primeiro momento é a segunda coluna dessa lista. Essa lista é muito importante, vocês até quem puder imprimir, estudar com essa lista perto de vocês, porque quanto mais verbos vocês souberem a conjugação, mais fácil fica aprender inglês, porque verbo é a parte principal de uma frase. Então, se você não conhece esse verbo, você tem mais dificuldades de entender mais à frente, quando você chegar no ensino médio, entender um texto, saber fazer uma boa interpretação. Então, por isso a gente, desde o início, sexto, sétimo ano, começa a ver os verbos, ok? Então, primeira frase, eu tinha posto como exemplo, mas eu vou para ela de novo, né? Então, call her parents. Era sobre a Carla. Então, toda frase vai começar com she, porque a Carla, eu tenho que transformar liga para os pais em ligou para os pais. Então, ficou Carla ligou para os pais dela. Então, she called her parents. Called é o passado do verbo call. Call é ligar ou chamar. Então, called ficou ligou, ok? Então, ela ligou para os pais dela. Buy souvenirs. Eu tenho que achar lá na planilha o passado do verbo buy. Qual é o passado do verbo buy? É o verbo bought. Então, a frase ficou she bought souvenirs. Run at the park. Correr no parque. Temos que transformar essa frase para o passado. Então, a gente tem que achar o passado do verbo run. O verbo run é um verbo irregular. Mas, professora, tem planilha de verbos regulares e tem de irregulares. Isso mesmo. Por quê? Os verbos regulares, nós vimos na aula passada, eles terminam em ED. A maioria dos verbos são regulares, tá? E os irregulares não têm uma forma própria. Cada verbo vai ter uma forma. Então, não tem um padrão para os irregulares. E os irregulares, eles são em menor quantidade, tá? Então, eu vou achar o verbo run na planilha dos irregulares. E o passado dele é ran. Então, vai ficar she ran at the park. Próxima, watch a play at the theater. Assistir uma peça no teatro. Ele é um verbo regular. O passado dele vai ser com ED. Então, she watched a play at the movie theater. Professora, como é que você sabe qual é regular e qual é o irregular? De tanto trabalhar com eles, de tanto estudar, a gente vai memorizando.
eles, porque esses verbos vão se repetindo. 7º ano, 8º, 9º, ensino médio, você vai vendo esses verbos muitas vezes. E você vai memorizando, mesmo sem querer, você vai memorizando eles com o estudo, né? Então, quanto mais você estudar, mais você vai lembrar desses verbos, ok? E o último, write some posts in her blog. Escrever alguns posts no blog dela. Então, vai ficar, ela escreveu alguns posts no blog dela. Passado do verbo write é wrote, e ele é um verbo irregular, ok? Muito bem, vamos descer. Esse listening a gente não fez, tá? Porque a atividade de listening eu não vou fazer. E ficou aqui I didn't go to, né? Associe os textos com as fotos. Eu li esses textos em português na aula passada, né? Para facilitar aí a vida de vocês. E vocês tinham que associar o que eu falei no texto com as fotos, tá? Então ficou primeira imagem 1, segunda imagem 3 e a terceira imagem ficou com o número 2. E vocês tinham que marcar verdadeiro ou falso de acordo com o texto. Então ficou falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, ok? Na parte 2 da aula a gente vai continuar. Até daqui a pouco.